Jesus é o pão de cada dia. Desse tema hoje, para nossa meditação, para nossas orações, porque em João capítulo 6, 48, Jesus fala: eu sou o pão da vida. E quando nós oramos pelo pão de cada dia. Eu estou pensando hoje mais no sentido do pão espiritual, como nós precisamos de Jesus no nosso dia a dia. E capítulo 6 de João nós estudamos recentemente na escola dominical, Jesus, o pão da vida. Lemos que aquela multidão no dia seguinte foi atrás de Jesus, por quê? Porque comeu, né, no dia anterior o pão que Jesus multiplicou e pensou que ia ser como Moisés, que ia dar todo dia o pão, né, o maná. E Jesus chamou a eles a atenção, no verso 35, dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E lá no verso 48, Jesus fala abertamente: eu sou o pão da vida. É um dos 7 eu sou que nós temos no Evangelho de João, e Jesus é o pão da vida. Estava vendo esses dias, uma pesquisa foi feita entre os jovens e que constatou que os jovens que leem mais a Bíblia têm menos problemas psicológicos. Quem não tem problema psicológico no mundo como esse, né? Alguma coisa a gente tem. A gente precisa muito de Deus, precisa muito de Jesus, que é o pão da vida. A gente precisa muito da oração, muito da Bíblia, para que a gente resolva, né, aquelas coisas que a gente precisa resolver, para não criar ansiedade, nem depressão, e nem ficar assim muito inconformado com este mundo, no sentido de ficar com inveja dos pecadores. Parece que, como diz Salmo 37, Salmo 73, né? O salmista diz: fiquei com inveja, porque parece que eles têm uma vida boa. Aí, até que ele entra no tempo e fala: não, agora eu estou vendo o fim deles, né? O fim deles não é bom. A gente precisa da Bíblia, como disse Martinho Lutero, né? Ou foi Spurgeon, nós precisamos da Bíblia, do Evangelho todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Então a gente precisa da Bíblia. E eu estava lembrando, quando perguntaram para o Silvio Santos, quando era vivo ainda, né? Como a sua família é tão feliz, Silvio Santos? Ele disse: a minha mulher lê a Bíblia. Então alguém na casa está lendo a Bíblia, a família vai ser feliz, vai ser uma família mais bem resolvida. E quando perguntaram para ela, Iris Abravanel, sobre a longevidade do casamento, ela disse: me baseei nos mandamentos da Bíblia. Então, tanto para os jovens, né, para as famílias, para todos nós, a Bíblia é o pão que realmente pode saciar a nossa fome todos os dias. E por isso nós devemos nos dedicar da melhor maneira possível para fazer coisas boas. E para fazer coisas boas, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. John Piper tem uma frase importante, que ele disse assim: a maior necessidade em sua vida não é mais coisas, mais tempo ou mais dinheiro. Nossa necessidade mais profunda é conhecer melhor a Deus. E nós fazemos isso através da Bíblia, buscando conhecer. A Cidinha, semana passada, fez para nós assim uma prova oral de surpresa, né? Eu nem sabia que ia ser, né? Quantas perguntas ali, talvez a gente não sabia responder. Bom, eu fiquei em dúvida em uma, mas não devia ficar em nenhuma, né? Então nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que conhecer melhor a Deus. Tem gente que fala: eu não tenho tempo. Aí John Piper usa uma outra coisa engraçada, assim, meio trágica, que é dizer que uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, e de todos esses aplicativos, né, que temos aí de rede social, e fala assim, uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo.
provar que a falta de leitura da Bíblia não era por falta de tempo, falta de cultuar a Deus, né? É porque a pessoa acha tempo para aquelas outras coisas, mas para o que é mais importante, não tem dado o foco interessante, né? O necessário. Então, nós precisamos buscar a Jesus todo dia, na oração e na palavra. Billy Graham costumava dizer, não faça de Jesus um remédio que você só usa quando precisa, mas sim o pão de cada dia que você precisa para sobreviver. Essa que é a ideia, que Jesus é o pão de cada dia. Nós precisamos dele todos os dias. E nós precisamos ir a ele não só quando estamos precisando, com uma necessidade, algo urgente, mas realmente buscar o Senhor como aquele que é o pão nosso de cada dia. Todos os dias orando sem cessar, lendo a palavra de Deus com meditação, buscando conhecer o nosso Deus cada vez mais. Então, nunca pare de se alimentar com Jesus, que é o pão do céu que desceu do céu, que é o pão vivo, que alimenta e sacia a nossa fome. A Bíblia enfatiza essa importância de nós nos alimentarmos espiritualmente. Por exemplo, Mateus 4,4, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente vê Elias, quando o anjo deu aquele pão para ele comer, ele falou, come de novo, porque a caminhada que você vai fazer é longa, e com aquele alimento ele caminhou 40 dias sem comer mais nada. A palavra de Deus sustentou ele. Então, Deus fez isso no passado com pessoas, e nós temos que acreditar nessa grande verdade, que nós não vamos viver só de pão físico, mas viver da palavra de Deus. Outro lugar é esse mesmo que eu já li, João capítulo 6, 35, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o nosso alimento espiritual que nos satisfaz. Foi, Macedo? Não? Eles, não tem glúten, não tem nada que faça mal, né? Ele vai satisfazer nossas necessidades mais profundas. Outro lugar é Pedro, 1 Pedro 2,2, quando ele diz, sejam como criancinhas recém-nascidos, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Ele está falando de alimento espiritual para os novos crentes, os novos convertidos devem buscar o crescimento na fé. E Hebreus 5 já nos fala, nós que não somos mais crentes novatos, né? Neófitos, não somos mais crentes que estão começando a engatinhar, os que somos amadurecidos. Ele fala, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então isso aqui é para nós adultos, amadurecidos, precisamos buscar as coisas mais profundas da palavra de Deus, as coisas mais importantes para a palavra de Deus, como devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Estava falando com o pastor, um amigo nessa semana, eu falei, o mais difícil é isso, né? Como a gente levar tudo que a gente conhece da Bíblia para a prática. E isso é o mais importante. Jesus sempre focou isso para os seus discípulos. E por isso ele dizia assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus Pai. Então nós somos incentivados, irmãos, a amadurecer espiritualmente, a buscar esse alimento que é a palavra de Deus, cada vez mais profundo, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida em que alguém quando perguntar assim, mas por que a sua família é tão feliz? Porque nós lemos a Bíblia, é porque nós cremos na palavra de Deus, é porque Deus nos alimenta todos os dias, porque
que a nossa fé, o nosso amor estão firmados no Senhor, nós estamos observando os mandamentos de Jesus. Jesus é o pão nosso de cada dia. Que Deus nos abençoe assim. Amém.